A Receita Federal recebe, neste momento, dados de mais de 80 obrigações acessórias distintas. Nota Fiscal Eletrônica, SPED, PGDAS, E-Financeira, DCTF, EFD-REINF, E-Social, entre outras. Tudo isso é cruzado automaticamente por algoritmos de inteligência artificial, sem um único auditor precisar abrir um arquivo, digitar um número ou fazer uma ligação. O sistema trabalha enquanto você dorme. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca para pensar. Sua empresa já transmitiu tudo isso. Os dados já estão lá. O fisco já tem as informações. Cada nota emitida, cada declaração transmitida, cada movimentação bancária acima do limite, tudo já alimentou esse sistema. A pergunta não é se a Receita Federal vai cruzar os dados da sua empresa. Ela já está cruzando. A pergunta é o que esse cruzamento está encontrando. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente como essa máquina funciona. Quais são os cruzamentos que mais derrubam empresas como a sua? O que realmente acende um alerta automático e o que não acende? E onde, na maioria das empresas, existe uma inconsistência silenciosa que o empresário desconhece completamente. Isso não é teoria, é o mecanismo real, com dados reais, funcionando agora. Se você tem uma empresa, independente do regime tributário, do porte, do setor, o que vou explicar aqui diz respeito diretamente ao dinheiro da sua empresa e ao risco que ela carrega neste momento. Antes de entrar nos cruzamentos específicos, você precisa entender a arquitetura do sistema, porque a maioria das pessoas tem uma ideia errada de como a Receita Federal monitora empresas, e essa ideia errada cria uma falsa sensação de segurança. O primeiro equívoco é achar que a Receita monitora transação por transação. Não é assim que funciona. A Receita Federal não sabe que você pagou R$ 347 numa fornecedora de embalagens numa terça-feira de manhã. Ela não está olhando o detalhe das suas operações em tempo real. O que ela faz é diferente e, em certa medida, mais sofisticado. Ela compara totais. Ela verifica a coerência entre declarações. Ela cruza o que você disse com o que terceiros disseram sobre você. O sistema funciona assim. Cada obrigação acessória que sua empresa transmite é uma peça de um quebra-cabeça. O SPED registra suas notas e escrituração. O PGDAS declara sua receita e calcula seus impostos. A E-Financeira, que os bancos enviam automaticamente, reporta quanto dinheiro entrou na conta da empresa. A DCTF informa o que foi apurado e o que foi recolhido. A ECF detalha o lucro e o imposto de renda. Cada peça, isolada, conta uma versão da história financeira da sua empresa. O sistema da Receita coloca todas essas peças lado a lado e verifica se a história é coerente. Se for coerente, nenhum alerta é gerado. O sistema passa para o próximo CNPJ. Se não for coerente, se as peças não encaixam, o sistema sinaliza automaticamente. E a empresa entra numa fila de análise que pode evoluir para intimação, notificação ou, nos casos mais graves, auto de infração. Tudo isso sem um auditor ter tocado no arquivo. Agora, um dado importante para quem tem empresa. Desde agosto de 2025, a Instrução Normativa RFB número 2278 ampliou o alcance da E-Financeira. Fintechs, instituições de pagamento e participantes de arranjos de pagamentos passaram a ter as mesmas obrigações que os bancos tradicionais. Na prática, qualquer movimentação mensal acima de R$ 15 mil na conta da sua empresa, via Pix, cartão, TED, DOC, qualquer meio, é comunicada ao fisco de forma consolidada. Antes dessa instrução normativa, muita empresa recebia por cartão via maquininha de uma fintech e esse volume ficava fora do radar. Agora não fica mais. O cerco se fechou. E a pergunta que continua aberta é: o que exatamente esse sistema está comparando contra a sua empresa? Existem dezenas de cruzamentos possíveis no sistema da Receita Federal, mas na prática, para a maioria das empresas brasileiras, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, 3 vetores concentram a maior parte dos alertas automáticos. Vou explicar cada um com um exemplo concreto em reais, porque esse é o tipo de coisa que fica abstrata quando você fala só de conceito.
Primeiro cruzamento: NFE versus PGDAS. Este é o mais frequente entre empresas do Simples Nacional e provavelmente o que mais gera inconsistência sem que o empresário saiba. Funciona assim: cada nota fiscal eletrônica que sua empresa emite é autorizada pela Secretaria de Fazenda e fica registrada automaticamente na base de dados do fisco. Quando você emite uma NFE, o governo já tem essa informação antes de você. Todo mês, sua empresa também transmite o PGDAS, o documento onde você declara a receita bruta e calcula o DAS. O sistema cruza automaticamente o total de NFE emitidas com o total declarado no PGDAS. Se os números não batem, o sistema interpreta como omissão de receita. Exemplo concreto: uma empresa de serviços emitiu notas fiscais no valor total de R$ 180 mil em março. Mas no PGDAS, o contador declarou R$ 155 mil, porque algumas notas foram emitidas em março e o pagamento só entrou em abril, e a empresa usa regime de caixa. Tecnicamente correto. Mas se a diferença não estiver perfeitamente documentada, o sistema vê R$ 25 mil de receita declarada a menos do que a receita faturada. Alerta gerado. Esse erro, notas emitidas numa competência, receita reconhecida em outra, sem ajuste ou documentação, está em mais empresas do que a maioria imagina. Segundo cruzamento: e-financeira versus declarações. Aqui entra o dado que os bancos enviam. Se sua empresa movimentou, em determinado mês, mais de R$ 15 mil em recebimentos, o banco informa isso à Receita de forma consolidada. Esse número vai para o sistema e é comparado com a receita declarada no PGDAS ou na SF. Exemplo: empresa do lucro presumido, setor de distribuição. Faturamento declarado no ano: R$ 3.200.000. Movimentação bancária consolidada comunicada pelos bancos: R$ 4.100.000. A diferença de R$ 900 mil não necessariamente significa sonegação. Pode ser movimentação de empréstimos, antecipação de recebíveis, aportes dos sócios, transferências entre contas. Mas se não houver documentação e explicação clara, o sistema interpreta como receita omitida, e o empresário só fica sabendo quando a intimação chega. Terceiro cruzamento: SPED versus DCTF e SF. Este é mais técnico, mas igualmente perigoso. O SPED registra toda a escrituração: notas de entrada, notas de saída, créditos, débitos, estoques. A DCTF e a SF declaram o que foi apurado e o que foi recolhido de imposto. O sistema verifica se o que está escriturado no SPED é consistente com o que foi declarado nas obrigações de apuração. Um CFOP errado numa nota de entrada pode gerar um crédito de ICMS ou PIS/COFINS que não existe, ou fazer desaparecer um crédito que existe. Uma base de cálculo lançada com valor diferente entre o SPED e a DCTF sinaliza imediatamente: esses erros são comuns, são erros operacionais, não intencionais. Mas o sistema da Receita não distingue intenção, ele distingue consistência. Esses 3 vetores já seriam suficientes para manter qualquer empresário vigilante. Mas existe um quarto cruzamento, e esse é o mais silencioso de todos. Tudo o que falamos até agora parte de um pressuposto: que o risco da sua empresa vem do que ela mesma declara. Mas isso é só metade da história. A outra metade é esta: a Receita Federal não depende só do que a sua empresa transmite. Ela recebe dados de quem compra de você, de quem vende para você, de quem paga salário para você, de quem financia você. Esse é o cruzamento que a maioria dos empresários nunca considerou, e é o mais difícil de controlar. Veja como funciona na prática. Você tem um cliente, uma empresa de médio porte que compra regularmente da sua empresa. Todo mês, ela lança nas obrigações acessórias dela os valores pagos para você como despesa. Esse dado vai para o SPED dela, para a ECD dela, para a ECF dela. Do outro lado, você declara a receita correspondente no seu PGDAS ou na sua ECF. O sistema da Receita Federal pega os 2 dados e compara. Se o que o cliente declarou como despesa com você é maior do que o que você declarou como receita, o sistema identifica a inconsistência, do lado da sua empresa. Não importa que o cliente tenha declarado errado, não importa que haja uma explicação razoável,
O que o sistema registra é: essa empresa declarou receita menor do que o mercado ao redor dela indica que deveria ter declarado. O mesmo vale para fornecedores. Se um fornecedor declara que vendeu R$500 mil para o seu CNPJ e você não escriturou essa compra integralmente no seu SPED, a inconsistência aparece. Esse é o cruzamento que prometei mostrar no começo, o mais invisível. Porque ele não está nas declarações da sua empresa, está nas declarações de quem está ao redor dela. E aqui está a consequência prática disso. Um empresário que faz tudo certo, que declara corretamente, que paga o que deve, pode ter inconsistência no sistema da receita gerada por um erro do contador do cliente, ou por uma nota mal lançada num fornecedor, ou por uma divergência de competência entre o que foi pago e o que foi reconhecido. O fisco não liga para isso. O sistema vê incoerência, e incoerência gera alerta. Agora preciso ser direto sobre uma coisa. Nenhum empresário consegue monitorar manualmente todos esses cruzamentos. Não é uma questão de dedicação ou de boa vontade. É uma questão de acesso a dados e de capacidade técnica. O sistema da Receita Federal cruza, em tempo real, informações que vêm de dezenas de fontes diferentes, muitas delas fora do controle da sua empresa. A única forma de saber se esses cruzamentos estão mostrando consistência ou inconsistência é reproduzir essa análise de forma preventiva, antes que o fisco gere um alerta. Você agora entende os 4 vetores principais, sabe como funcionam, sabe por que são perigosos. A questão é: qual deles existe na sua empresa neste momento? Essa é a pergunta que um diagnóstico tributário preventivo responde. O link na descrição leva para uma conversa inicial gratuita de 30 a 45 minutos, sem compromisso. O objetivo é mapear os principais pontos de exposição da sua empresa aos cruzamentos que acabei de explicar. NFE versus PGDAS, E-financeira versus declarações, SPED versus DCTF, e os dados que terceiros estão transmitindo sobre o seu CNPJ. Você não sai da conversa com um contrato. Sai sabendo onde sua empresa está vulnerável e o que pode ser feito. Se quiser ir além disso, existe um caminho. Se não quiser, você já tem a informação. Esse é o próximo passo natural para quem assistiu até aqui. Entender o sistema é o primeiro passo. O segundo é saber o que você pode verificar agora, hoje, com o que você tem à disposição. 3 pontos de verificação concretos. Primeiro, compare NFE emitidas com PGDAS declarado nos últimos 12 meses. Peça ao seu contador um relatório com o total de notas fiscais emitidas mês a mês e o total de receita declarada no PGDAS mês a mês. Os números não precisam ser idênticos se sua empresa usa regime de caixa, mas a diferença precisa ter uma explicação documentada para cada competência. Se o contador não conseguir justificar a diferença em menos de 5 minutos, existe vulnerabilidade ali. Segundo, pergunte ao seu contador se há conciliação entre a movimentação bancária e as declarações. A pergunta exata é esta. A gente verifica periodicamente se o que os bancos estão informando para a Receita é consistente com o que declaramos? Se a resposta for hesitante ou se a pergunta causar surpresa, você acabou de descobrir um ponto cego. Com a IN RFB 2278 de 2025 expandindo o alcance da E-financeira para fintechs, essa conciliação se tornou ainda mais crítica. Empresa que recebe por Pix, por maquininha de qualquer bandeira, por cartão de crédito ou por transferência bancária, todas essas movimentações estão sendo comunicadas ao fisco de forma consolidada. Terceiro, verifique se há notas canceladas, devoluções ou regimes de apuração que podem ter gerado desalinhamento. Cancelamento de nota feito depois do fechamento do mês. Devolução de mercadoria que não foi refletida na apuração tributária. Troca de regime de reconhecimento de receita sem ajuste das declarações anteriores. Cada um desses eventos pode criar uma divergência entre o que foi faturado e o que foi declarado, e nenhum deles aparece como erro no momento em que acontece. Aparecem meses depois, quando o sistema da Receita cruza. Esses 3 pontos não são uma auditoria completa, são um diagnóstico preliminar, o tipo de coisa que permite identificar se existe vulnerabilidade óbvia antes de qualquer outra conversa.
Se os 3 pontos estiverem limpos e documentados, você tem uma base sólida. Se algum deles revelar inconsistência, você sabe por onde começar. Você chegou neste vídeo com uma pergunta difusa. O que exatamente a Receita Federal cruza contra a minha empresa? Agora você tem a resposta. Ela cruza o que você declarou com o que você faturou. Cruza o que você declarou com o que seu banco comunicou. Cruza o que você escriturou com o que você apurou e recolheu. E cruza tudo isso com o que seus clientes e fornecedores declararam sobre você. Tudo automaticamente, tudo por algoritmo, tudo sem aviso prévio. No começo deste vídeo, disse que existe um tipo de inconsistência que quase nenhuma empresa percebe e que a Receita identifica em segundos. Agora você sabe qual é. É o cruzamento com terceiros. O dado que não veio de você. A inconsistência que você não criou, mas que aparece com o seu CNPJ. Esse entendimento muda alguma coisa. Não muda o fato de que o sistema existe. Não muda o fato de que sua empresa já transmitiu os dados. Mas muda a sua relação com o risco, de medo vago e paralisante, para algo que pode ser mapeado, avaliado e, quando necessário, corrigido de forma legal e preventiva. E aqui está o ponto que quero deixar absolutamente claro antes de encerrar. Muitos empresários acreditam que qualquer movimento tributário ativo, fazer uma revisão, verificar inconsistências, pedir uma análise, chama a atenção da Receita Federal, como se a melhor estratégia fosse ficar quieto e torcer para não ser olhado. Isso é um equívoco que custa caro. O risco já existe, independente do que você faz daqui para frente. Ele existe nos arquivos transmitidos. Ele existe nas inconsistências que podem estar lá agora. E ele cresce a cada ano que passa sem revisão, porque os prazos decadenciais correm e porque cada nova declaração transmitida com inconsistência empilha mais exposição sobre a anterior. Revisar não cria risco. Revisar revela o risco que já existe e dá tempo para corrigir antes que o sistema da Receita gere um alerta. A Receita sabe antes de você. Essa é a realidade do ambiente fiscal brasileiro em 2026. A questão é se você vai descobrir o que ela sabe sobre a sua empresa antes ou depois de uma intimação. O jogo tributário tem regras, e quem conhece as regras joga melhor.